Bem, bom dia a todos. Quem não cumprimentei ainda, todo mundo. O pastor está numa outra atividade hoje, e era meu dia mesmo, hoje na escala era eu. Apenas que ele pediu para eu trabalhar um outro tema, não o que ele havia combinado comigo. E nós vamos, então, trabalhar uma aula avulsa, não seguindo aquele roteiro que ele está tendo no livro aí, né? Então, nós vamos caminhar aqui. Opa. Ainda está um pouco alto. Não. Ah. Valeu. Não, está mais aqui, mais aqui. Não, de mim não. Não. Só porque eu falei que... Já deu aqui? Não, eu não sento, não. Não, eu nasci de pé, não. Nasci de pé. 49 anos dando aula em pé. Jovem é outro papo. Jovem é outro papo. Jovem não tem conversa, não. Esse final de semana eu falei um bocado. Sexta-feira eu estava no encontro de mulheres em Diadema, à noite. Ontem de manhã eu estava aqui no Templo de Crescer. À tarde voltei para Diadema. E hoje eu estou aqui. Oh, maravilha. Gosta boa. Gosta boa. Eu vou exigir o salário. Estou explorando. Brincadeira. Eu falei que não entendi. Só entre nós. Só entender. Bom, nós vamos estudar aqui, então. Houve um tempo atrás, nós estudamos os 10 mandamentos. Foi cada domingo um mandamento. Hoje, nós vamos estudar um capítulo que está em Levíticos 19. Nós vamos explorar todo esse capítulo 19 de Levíticos, que é um texto que fala sobre a lei, mas de uma outra forma, né? A prática da lei. Então, nós vamos trabalhar esse capítulo aqui todinho. Ele é meio longo, mas nós vamos depois trabalhar vários versículos aqui, e no momento nós vamos fazer só leitura para vocês terem um panorama geral do que é, e depois nós vamos destrinchar esse capítulo aqui. O título na minha Bíblia é Repetição de Diversas Leis, né? Sempre dentro dessa ideia da lei moral, dos 10 mandamentos. Então, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés. O Gilberto pediu um tempo. Aí. Vamos o capítulo todo, tá? Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Num dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com mexeriqueiro entre o povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se juntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhes houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhes-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis o fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma do sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Querido Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, mesmo sendo vários tipos de leis, nós podemos aprender com elas. Nos ajude nesta aula, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos a autoridade da lei e sabemos que a lei de Deus é perpétua, é para sempre. A ordem não foi: não terás outros deuses enquanto Moisés for o líder, ou enquanto vocês estiverem caminhando aqui no deserto. Não, a lei era para valer, sempre. Então não há uma verdadeira apreciação da obra de Moisés se Cristo não for visto como sendo o fim de todo o ministério, porque o fim da lei é Cristo.
A lei de Moisés é nada menos que a lei de Cristo. Romanos 10, 4. Eu dei vários textos lá para o Gilberto, só para a gente lembrar. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se nós estamos aqui falando da lei mosaica, se nós estamos falando alguma coisa do Velho Testamento, nós não podemos esquecer que tudo isso que a gente está vendo converge para uma pessoa, que é Cristo Jesus. Por isso a gente estuda o Velho Testamento, por isso a gente estuda a lei. Porque ela fala com a gente, e ela nos mostra o Senhor Jesus Cristo. A lei está debaixo da graça, e a lei é fator de bênção para o crente. Da mesma forma como a lei, quando a lei não é observada, resulta em censura da parte de Deus. É pecado. A lei serve de instrução para nós, ela nos instrui, ela nos ajuda a entender a vontade de Deus e entender como podemos agradar a esse Deus. A gente tem assim uma relação com lei e evangelho. Quando colocado a lei junto com o evangelho, um dá sabor ao outro, um completa o outro, um está ligado ao outro. Muito obrigado, irmãozinho. É que minha voz esse final de semana acabou um bocadinho mesmo. Obrigado. Mais uma vez eu quero enfatizar que Cristo dá sentido muito profundo à lei. Muito profundo, ele dá o sentido à lei. E agora ele saiu de lá e tem outro texto aqui. Mateus 5, 17 a 20. Não penseis, quem está falando isso? Jesus, no Sermão do Monte. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós estamos com Cristo no coração, então nós temos essa lei como aquela força que nos leva a nos aproximarmos mais da verdadeira adoração a Deus. Então, o que a lei exige? Quando nós damos os 10 mandamentos, né? Exige adoração e serviços vindos do coração, não por obrigação. Eu não mato ninguém, não é por obrigação, é porque a lei diz, lá no fundo do meu coração, que eu não posso fazer isso. A lei dá ênfase na santificação, numa vida mais santa. É uma coisa que vem do interior, não é mais só para aparecer. O fariseu tentava cumprir a lei da boca para fora. Usava roupas especiais, né? Fazia aquela parafernália toda lá na sinagoga ou no templo, né? Mas lá por dentro, Jesus disse que eles eram o quê? Sepulcro caiado, pó bolorento, que nem fala, não tinha nada. A lei era para ser cumprida com fé e com amor. A lei aproxima o homem de Deus. A lei requer regozijo em Deus mais do que qualquer outra coisa criada. A lei é encontrada com o propósito da graça, para estimular desejos e atos santos e espirituais no crente. A lei é chamada de lei moral. Essa lei que nós vamos trabalhar em cima aqui do texto. A lei moral. Mas tem também a lei cerimonial.
E o povo judeu praticava muito a lei cerimonial, o cerimonial todinho, de levar lá o cordeiro para ser morto, lá no templo, para oferecer oferendas, né? Aquele ritual todo do sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos. Toda a lei cerimonial que o livro de Levíticos fala, que Deuteronômio fala, que Êxodo fala, né? Então, essa lei cerimonial, foram abolidas no Novo Testamento, do ritual da coisa. Mas a lei moral, não. A lei moral é para valer. Não é? Então, hoje nós não temos que fazer nenhum sacrifício de oferecer um animalzinho puro. O pastor não faz nenhuma cerimônia aqui, nenhuma coisa assim. E ninguém faz isso, porque isso está no Velho Testamento. Mas a lei moral, essa lei que Cristo representa, essa lei, ela está valendo. E ela está valendo para valer na nossa vida, certo? Ela não foi abolida. Nesse texto aqui, comprido, que a gente leu, nós encontramos um código de santidade que tem como objetivo agradar a Deus. Moisés, inspirado por Deus, ele pega toda a lei moral e trabalha aqui de uma forma que é para orientar o povo, como é que eles deviam se portar. É um código de ética, de conduta que está aqui. É o princípio dos 10 mandamentos que está bem claro aqui, né? Estão incorporados aqui nesse capítulo. Então, vamos destrinchar um pouquinho isso para a gente entender. A primeira coisa que a gente tem aqui, que ele fala de um relacionamento com Deus. Fala de culto, falta de adoração, fala de pureza. O versículo 1, amarás... Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu estou confundindo aqui. Não é o... Verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, nosso Deus, eu sou santo. Então, vocês têm que buscar quem? Buscar exatamente esse Deus. Todo o texto vai falar isso aí. Amarás o teu próximo. Verso 18, né? Fala de amar o próximo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. São as duas coisas, está bem claro aqui nesse texto aqui, que temos que amar a Deus e temos que amar o próximo. São os 2 grandes mandamentos. E Jesus não cumpriu, não disse exatamente isso, não é? Ele disse exatamente isso. Mateus 22, do 37 a 40, tão conhecido. Mateus 22, do 37 a 40. Vou ter que abrir aqui. Não vai daí? Mateus 22. Aqui não. Está lá? Então vamos ler. Leiam para mim. Está lá. Vamos lá. Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus está repetindo aquilo que está na lei. Outro texto aqui, porque, vejam bem, esses 2 grandes mandamentos foram referendados por Jesus, foram referendados pelos apóstolos, nós vamos apenas citar alguns. O que Paulo disse em Gálatas 5, 14 e 15. Eu acho que está com um probleminha. Leiam, podem ler. O 15. Se vós, porém...
Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Ele que está dizendo isso. Se você não cumpre a lei, aliás, esse texto de Gálatas, ele é assim, né? Vocês vão morder a orelha um do outro se vocês não cumprirem e não amar o próximo. Vocês estão assim, sabe? Então tem que amar o próximo. O que Tiago falou? Tiago 2, do 8 ao 13. Eu não me preocupei de escrever os textos, porque sempre está lá, né? Vamos lá. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É o Tiago falando isso aí. Vocês sabiam, nesse texto aqui, quantas vezes existe essa expressão, eu sou o Senhor? 16 vezes, do primeiro versículo até o 37, nós temos, eu sou o Senhor. Faça isso porque eu sou o Senhor. Cumpre a lei porque eu sou o Senhor. Ele é para não esquecer que Ele é o Senhor. Quem que é o Senhor? O nosso Deus, que nós temos que amar de todo o coração e de todo o nosso entendimento. 16 vezes aqui nesse capítulo, que é para ficar bem marcado, né? Eu sou o teu Deus, santo, soberano, único. Eu estou dizendo, eu estou falando. Então, a santidade de Deus é a fonte e a inspiração da nossa santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Santos sereis, no versículo 1, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Pedro repetiu isso na sua primeira carta. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Então, a santidade de Deus está presente aqui. É um Deus santo que diz algumas coisas que a gente tem que fazer. Então, vamos voltar. Isso aqui não foi só para o povo lá no deserto. E não é só para o povo judeu. Isso é para nós. É para todos nós. Eu sou o Senhor. Não se esqueça disso. Eu sou o Senhor. Então, o que Deus requer de mim? Deus requer a minha santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o que agrada a Deus é a nossa obediência a Ele. Ele quer ser obedecido. A Bíblia toda vai dizer isso. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu não posso fugir dessa obediência, né? O que Deus quer é o seguinte, só a mim adorareis e servireis, no versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. É só a mim que vocês têm que adorar. Vocês não têm que adorar um pedacinho de pau, uma estátua qualquer, uma imagem. Vocês têm que adorar a mim. Eu sou o Senhor. É eu que tenho que ser adorado. Né? Não é mais ninguém, só Ele. Então, eu quero um culto que me agrade. Do versículo 5 a 8, ele vai falar sobre o culto que o judeu tinha que fazer. Não é? Quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Um culto sincero. Vejam bem, para que sejais aceitos. Para Deus aceitar o nosso culto, ele tem que ser um culto sincero. Não é uma coisa de fachada. No dia em que ofereceres e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia. Então, ele vai dar regrinhas aqui do culto para o judeu, para o povo de Israel, aliás. Não é para o judeu, veio depois, para o povo de Israel. Mas é para nós também, para a gente aprender que o culto que ele quer é um culto sincero. Eu quero um culto que me agrade, que eu aceite. E vai dizer que tem que guardar os estatutos dele, no verso 19. Quem está com a Bíblia aí, vamos ficar com a Bíblia aberta para ajudar, né? O verso 19, guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se juntem
Aí vai falar sobre as regrinhas, mas o importante é isso: guardarás os meus estatutos. Não se esqueçam das minhas regras. O 37, ele vai repetir de novo. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Guardareis todos os meus estatutos. É a amplitude de guardar. Guardar onde? No coração. É guardar, praticar, divulgar. E você fala assim, não, mas acho que a gente não tem que oferecer sacrifício, aqui está falando de oferecer sacrifício, eu não vou fazer isso. Mas você está entendendo. Quando ele está falando aqui, ele está falando de prestar culto. O culto que nós prestamos para Deus hoje tem que ser assim, o importante, ele tem que ser sincero. Que Deus não vai aceitar um culto de fachada. A gente tem visto isso hoje, fácil por aí. Né? Que hoje o que a gente vê em muitas igrejas é um culto antropocêntrico, centrado no homem. Para agradar, eu. Eu vou para a igreja para agradar. Aí você vem no culto, você fala assim, eu não gostei da música, não me agradou. E daí, mas agradou a Deus? Porque hoje, né, eles fazem um monte de parafernália toda aí, como eu já contei para você várias vezes, nem sei o que acontece por aí, para agradar quem? Você pinta a parede de preto para agradar quem? Você põe um monte de holofote, um monte de coisa para agradar quem? Você dança no templo para agradar quem? É para agradar o homem. Deus não precisa dessas coisas hoje. Deus quer a nossa sinceridade. Ele quer que eu venha aqui, que eu preste culto a Ele com coração sincero. É isso que Deus está recomendando para o povo. Quando vocês forem para o templo, quando vocês forem lá no tabernáculo, que no caso deles aqui, então vocês têm que prestar um culto que Deus aceite. Ele aceite o sacrifício de vocês. Diga. E, acima de tudo, para honra e glória. Oh, claro. E esses cultos de hoje em dia, infelizmente, eu não chamo nem de culto. São seitas. Acima de ir lá e agradar a si próprio, eles vão buscar benefício. Toma lá na Sim, o dinheiro está na jogada, certo. vamos ter isso e aquilo e aquilo. Promessas, né? Meu Deus do céu, o que nós temos que chegar para o nosso Deus é honrar, glorificar e louvar. Exatamente, senhor Marco Antônio. É isso aí, senhor Marco Aurélio. Acima de tudo, a bênção de nosso Deus, Jesus nos dado, né? E diz outra coisa aqui no versículo 3, né? Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Não é para mim, eu tenho que guardar o domingo. Mas é o dia do Senhor. Guardarás o meu dia. Guardarás os meus sábados. E tudo isso com sinceridade. O verso 30, né? O verso 30 vai ser: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Respeito na casa do Senhor. Aí eu fico muito preocupada que nós estamos num templo. Primeira coisa, isso aqui não é igreja. Quem é a igreja? Nós. Isso aqui é o templo que abriga a igreja. Mas a gente costuma falar, onde você vai? Vou para a igreja. Onde vai ser o negócio? Vai ser na igreja. A gente habituou a falar isso. Mas a igreja somos nós. Isso aqui é o templo. Se aqui é o templo que a gente vem cultuar a Deus, esse lugar tem que ser um lugar sagrado. Tem que ser um lugar de reverência. Não é de oba-oba. Bom, eu sou velha, né? Todo mundo sabe disso. Essa semana eu vou completar 83 anos, eu já vivi a vida inteira dentro de igreja. No meu tempo de criança, ai de uma criança que saísse de perto da mãe ou do pai.
Exatamente, fica assim. Aí é o que ele está falando, se dormisse, beliscava, tinha que ficar acordado. Se o culto fosse 3 horas, tinha que ficar lá quietinho. Minha mãe sempre dizia, antes de começar, vai para o banheiro, vai tomar água, porque quando o culto começar, ninguém vai sair. Desculpe eu falar, mas hoje a gente vê marmanjo carregando aguinha, outro levanta, a criançada corre. Aliás, quando as crianças correm, está faltando um pouco de disciplina. Às vezes está lendo a Bíblia, às vezes a gente está lendo a Bíblia, porque eu frequentei a igreja de São Bernardo, né? Quando estava fazendo ou oração ou lendo a Bíblia, se alguém chegasse, tinha que esperar acabar, todo mundo sentar para depois ele andar na igreja, não podia ficar circulando, não. Entendeu? Isso já era regra, entendeu? E, infelizmente, eu acho que... É uma coisa que... bobagem. Não é bobagem, não. Não é também ser uma coisa muito assim, né? Nossa, não pode fazer nada. Não é por aí também. Mas é o respeito pelo culto, por aquilo que está acontecendo. Você está em espírito de adoração, você está adorando, então você vai ficar... Entendeu? Então, é isso que fala, né? E aí, também, que essa história de... Desculpa eu falar aqui, né? Essa história de quem não carrega a Bíblia, agora carrega o celular, você nunca sabe se ele está lendo a Bíblia mesmo ou se ele está fazendo outra coisa no celular, certo? Então, nós tivemos um episódio aqui muito engraçado há uns anos atrás, aí, quando começou a história do celular, que tinha um rapaz no coral assistindo o jogo, ouvindo o jogo do Palmeiras, e quando o Palmeiras fez o gol, ele gritou, gol, bem na hora do... tudo bem. Então, isso, vou te falar para vocês, não sei se isso acontece com muita gente, né? Mas o celular hoje em dia é um perigo. Celular hoje é um perigo para você não ter essa reverência que o culto merece. E a gente tem que estar atento com isso, não é? Então, Deus não aceita uma adoração negligenciada, de qualquer jeito. Vocês só vão adorar a mim, eu quero um culto que me agrade, vocês vão reverenciar o meu santuário, vocês vão guardar o dia do Senhor, porque eu sou o Senhor. Adorador. Isso aí, Cília, em espírito e em verdade. Não é? Então, a minha vida tem que falar de uma forma que agrade a Deus. Eu não estou dentro dessa cerimônia toda citada aqui, mas o que eu tenho hoje, a partir do Novo Testamento, não muda. Porque Deus tem que ser reverenciado, ele tem que ser cultuado como ele merece. Porque ele é o Senhor. Exatamente. Só ele. Não é? A ninguém mais. Os Salmos sempre retrataram isso, não é? E o Novo Testamento está repleto de textos falando sobre isso aí. Eu sou o Senhor, tem mais uma coisa importante que ele fala aqui, além dele ser reverenciado, além dele ser adorado, com todo o respeito, com tudo que ele merece, eu sou o Senhor, e ele fala sobre a preservação da família. Verso 3, cada um respeitará sua mãe e o seu pai. Cada um respeitará o seu pai e a sua mãe. Preservação da família, não é? O respeito pelos pais. O verso 20. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem, e não for resgatada, nem lhe houver dado liberdade, então será açoitado. Não serão mortos, pois não lhe foi liberto. Vejam bem, está falando o que aqui? Marido, respeite a sua esposa. Você não tem direito de ter uma amante? De ter outras mulheres? E nem a mulher também não. Respeito, quer dizer, ele está falando sobre a preservação da família, o respeito que tem que haver na família. Você falar isso em setembro de 2025, é piada isso aí. Que a gente está vendo que está rolando por aí. Do jeito que as coisas estão por aí. Mas dentro da igreja isso não pode acontecer. Não é? Dentro da igreja é o respeito
ao pai e à mãe, e o marido respeitando a esposa e a esposa respeitando o marido. Né? O 29 também está falando alguma coisa. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. De novo falando de família. Você fala, nossa, Eunice, né? Existe isso? Um pai prostituir deixar a filha se prostituir? Eu estava no Pará, no sul do Pará, lá em Marabá, e nós fomos fazer um trabalho mais para o sul ainda do Pará, no lugar que eu não esqueci o nome agora. O pastor da igreja e mais 2 irmãs num jipe. E nós paramos numa cidadezinha assim. Ele, olha aqui, sabe o que acontece aqui? Os pais vendem as filhas. Quando nasce uma menina, logo eles procuram de vender a filha para ter dinheiro. Vendem as filhas para a prostituição ou para a adoção, vendem as filhas. Isso foi um bocado de anos atrás, né? Eu espero que isso não aconteça mais. Também não sei o que acontece nesse país tão grande, não é? Mas acontece de tudo. Então, a recomendação do Senhor Deus é assim: não faça a sua filha se prostituir. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Zele por ela. Não venda a sua filha para ninguém, nem o seu filho. Que filho também hoje em dia está na moda. Quando pegaram esse influencer aí agora que foi preso, nem lembro o nome do sujeitinho aí, ele tinha regimentado mais meninos que meninas para a prostituição. Então, a coisa está feia, né? Por isso que a gente tem que seguir a palavra de Deus, entendeu? Cuidado. Família é importante. E ele está falando exatamente isso aqui. Vivia disso. Vive, né? Isso é fonte de renda, né? Fonte de renda. É fonte de renda hoje em dia, esse tipo de coisa, né? Então, vejam bem, ele não aceita uma adoração negligenciada, e ele pede para que a família seja preservada. E tem mais, agora eu sou o Senhor no exercício do amor e da cidadania, do amor ao próximo. Saiba viver em santidade diante dos homens na sociedade. Verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem de novo, eu sou o Senhor. Não te vingarás. Mas ele fala mais, tem mais algum que ele fala sobre isso. Eu não marquei agora, mas tem mais um que ele fala sobre isso. Sobre não oprimir o próximo, verso 13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Jornaleiro, não é o que vende jornal, não. Jornaleiro aqui é o que trabalha. Se tem alguém trabalhando com você, na sua casa, não atrase o salário dessa pessoa. Pague em dia, porque ela precisa disso. A paga do jornaleiro, né, não deixa para depois. Não ficará contigo até pela manhã, paga no dia. Tem alguém trabalhando com você? Pague no dia. Então, era muito comum as pessoas terem fazenda, plantação e ter quem trabalhasse para eles. Não fique devendo. Não fique devendo. Boaz, por exemplo, lá o marido da Ruth, ele tinha muitos empregados. E eu tenho certeza que o Boaz cumpria isso aqui. Não deixava para pagar depois, pagava em dia, para quem estava trabalhando para ele. Porque quem respeitava a lei fazia isso. Não é? Então, assim, a preocupação com a colheita, o que vai fazer com a colheita? O verso 9, o verso 10,
Quando também cegares a messe da tua terra, quer dizer, quando você for colher a espiga da cevada ou do trigo, né, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Aquele cantinho lá, você deixa lá. O que cair no chão, você também não recolhe. Deixa lá. Porque quem precisa, quem não tem o campo, vem e pega aquilo lá. Pega aquela sobra. Até com isso Deus se preocupou. Entendeu? A lei é até isso. Não seja egoísta. Você tem 500 alqueires de soja. Né? Hoje não fica nem um grãozinho. Aquelas máquinas levam tudo que não fica nada. Não quer saber se o outro precisa, se não precisa. Enche lá os celeiros, lá os silos, lá né, e vende tudo. Mas a Bíblia diz que se você tem bastante, deixa um pouco para quem não tem. E aqui nós temos o exemplo da Ruth. Né? A Ruth, quando Noemi voltou para Belém, que a Ruth foi com ela, a nora, que era moabita, não era nem judia, mas voltou para Belém com a Ruth, né? Porque ela gostou da nora, a nora se apegou a ela, as duas eram amigas. Aí elas eram pobres, porque Noemi voltou sem nada, não tinha mais nenhum homem na família para cuidar dela. A Ruth saiu e foi respigar, catar isso aí. Ela foi catar essa sobra. Aí ela teve a felicidade, por instrumentalidade de Deus, de fazer isso na fazenda do Boaz. O Boaz chegou lá e falou, quem é essa? Eu não estou conhecendo essa moça. Aí alguém falou, não, é a nora da Noemi, que voltou lá de Moabe. Ah, tá. Nós sabemos o final da história? Quando ele viu aquela moça lá, ele se compadeceu, porque ele era parente do Elimeleque, o sogro da Ruth. Ele falou assim, deixa ela. E ainda convidou a Ruth para almoçar junto com ele, uma comida especial. Agradou a Ruth. E deu no que deu, eles se casaram. Né? E a Ruth entrou na família de Israel e foi a mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi o pai de Davi, da descendência de Jesus. Mas a Ruth foi lá catar o restinho da espiga lá, que caiu, cumprindo a lei. E Boaz cumpria a lei. Então, o que a gente aprende com essa historinha aqui de deixar o que tem lá? Nós, muitas vezes, temos o nosso salário, nós temos a nossa renda, e a gente é tão egoísta e não pensa naquele que não tem nada. Não é? Nós não pensamos naquele que não tem. Eu tenho, está tudo bem para mim, o resto que se lasque. E a gente tem que pensar. E por isso a gente tem que pensar naquele que não pode. Graças a Deus pelos membros da igreja que nós temos, que fazem isso, que contribuem. Nós temos aí o Gilberto se matando com o celeiro. Bota lá a figurinha para o Pix lá, para todo mundo ajudar. Porque é para ajudar quem não tem. A SAF faz assistência social muito grande. Né? Agora, logo vamos fazer a sacolinha de Natal, para ajudar quem precisa. Eu posso fazer uma doação? Eu vou fazer. Eu posso ajudar? Eu vou fazer isso. A lei está me dizendo isso. E não era só para o povo de Israel lá no deserto. É para nós aqui, que a gente tem que deixar de ter essa parte de egoísmo, né, que muitas vezes a gente tem. Mas ele vai dizer mais umas coisas aqui, né? Eu sou o Senhor, então você tem que ser autêntico, autêntica. Verso 11, verso 12. Tá aqui, ó. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nada de mentir. Uma mentirinha só não faz mal.
de vez em quando, né? Não furtareis, não roube de ninguém. Não roube de ninguém. Seja autêntico. Mateus 5,37, Jesus vai falar coisa parecida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem tudo a ver com esse capítulo aqui, gente. Quando Jesus trabalha o Sermão do Monte, parece que ele pegou isso aqui e traduziu para o Novo Testamento. 5,37, está lá? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disto é coisa do diabo. Seja honesto, sim, sim, não, não. Vai falar sobre não oprimir o próximo. Não roube do próximo. Cumpra as suas obrigações de patrão, como eu já falei aqui. Se você tiver empregado, pague o salário dele. Se você não pagar, está roubando. Não discrimine as pessoas com necessidades especiais. Até isso, eu sou o Senhor, falou. Olha o verso 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Até isso, Deus alertou o povo. Não judie, não discrimine o paralítico, o cego, o surdo, e nós temos lá Jesus andando lá pela Galileia e curando aquele cego, curando aquele homem paralítico que mais de 30 anos esperando alguém colocar ele lá naquela aguinha lá para ver se ele se curava, ninguém fazia isso. Então, sabe? Então, e hoje nós temos tantas questões de transtorno, principalmente agora todo mundo descobriu que existe o autista, em vários graus. Ele não pode ser discriminado, ele sempre existiu. Exatamente. Então, até isso, essa lei aqui de Deus esclarece que, vejam bem, você tem, para amar o próximo, é qualquer próximo. Não é só o bonitinho, o certinho, o que tem dinheiro, não. E nós podíamos incluir aqui a questão racial também, né? Que a gente muitas vezes discrimina para valer também, né? Ele vai falar sobre os idosos, para respeitar os idosos, verso 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Cuidado, veja bem, e temerás o teu Deus, hein? Cuidado comigo. Eu sou o Senhor. Respeite o idoso. Agora, o idoso tem tanta vantagem por aí, né? A gente não paga estacionamento, a gente não, no banco não pega fila. A gente tem um monte de regalia, não tem? Mas o que mudou muito nisso aí? Eu não sei. É isso aí. Falou tudo. Estão se aproveitando dos idosos. Então... Se a gente é idoso, mas você está bem, você tem que ficar no seu lugar, né? Não querer passar na frente. Não, mas vejam bem. Vocês acham que os idosos são respeitáveis hoje? Respeitáveis? Principalmente pelo mais ou menos. Está cheio de idoso aqui nessa sala aqui hoje. Essa é a sala dos idosos, né? Dos mais velhos. Essa aqui é a sala dos velhinhos. Né? Começando do Hamilton, que fica lá atrás, essa aqui é a sala dos velhinhos. A Bela está aqui de alegre, viu, Bela? Então, vejam bem, respeitar o idoso, no sentido, não é nem das regalias que ele tem, de aposentadoria, de não sei o quê, é o respeito que um filho tem que ter com o idoso. Isso é o pior. Idosos abandonados. A gente nem sabe. Entende? Denunciaram
ela está contando o caso do Didi, o artista aí, aquele humorista, sei, que a filha colocou ele numa clínica e alguém denunciou e teve que tirar. Bom, depende, né? Depende, porque se tem condições de ter cuidador em casa, né? Quando eu penso assim, vejam bem, nós temos uma irmãzinha, a filha da Zuca, a Gláucia. A Gláucia está com 63 anos agora, acho que ela fez. Ela já é uma idosa. Mas ela está na cama há quase 19 anos, só mexendo a cabeça. Enquanto a mãe dela foi viva, ela ainda ficou na casa. Quando a Zuca faleceu, ela teve que ir para uma clínica. Tem home care 24 horas por dia. Ela não pode ser abandonada pela família, mesmo ela estando numa clínica. Ela perdeu o irmão, perdeu a mãe, sobrou uma filha aqui, porque a outra mora nos Estados Unidos, uma irmã só que cuida dela aqui, a Jane, que faz tudo por ela. Ela tem uma prima que ajuda. Ela não pode ser desamparada, mesmo estando com cuidadora. E por aí, quantas outras pessoas mais? Hoje, uma fonte de lucro são as casas para cuidar de idosos, de casa de repouso, que eles, não, entendeu? Porque isso dá muito dinheiro, né? As pessoas pagam por isso. Os parentes, eles contam uma coisa, eles vendem uma imagem, que aquilo é maravilhoso. E na prática não é. Entendeu? Eles ficam muito sozinhos, abandonados, né? E aí é difícil. Então, a recomendação é assim: cuide dos idosos, cuide deles. Fala para mim, mãe, vem morar aqui perto de mim, que eu vou cuidar da senhora. Mas o daqui também me cuida, sabe? Então, que bom que você é cuidada. Mas sabe o que acontece? O daqui, a mulher dele está com câncer. Então, ele tem que cuidar dela, fazer tudo para ela. Eu falei, filho... Eu ainda estou bem, né? Me chama para nada. Eu falei, filho, você está com a Márcia doente, eu não quero te... Aí, sabe o que eu tenho na minha rua? Tem um casal, aonde eu vou, eles me levam para médico, me levam para dentista, me levam para tudo. Que bom, que bom. Eu pago, mas não tem importância. É. Eu tenho eles que não... Então, veja, Quer que eu vou, mas eu não quero ir para lá. então, enquanto você puder, fica aí. Agora, vejam bem, o Sérgio tem o problema da mamãezinha dele. Tão doentinha, já com demência, né? Então, ele reveza com a irmã dele para cuidar da mãe. Como é difícil, mas tem que ser cuidada, né? Então, essa recomendação tinha que ser lá para a classe dos jovens, lá. Falar lá para eles, né? Não, né? Então, vamos aguentar, né? Exatamente. Então, vejam bem. E vejam que... Quebrou a clavícula, ficou 3 meses na minha casa e é mais nova do que eu. 12 anos. Você cuidou dela. Cuidei dela. Tá, é isso aí. Banho, dava tudo. É isso aí, dona. É isso aí. Quebrou o pé. Ficou em casa de novo. Enquanto você puder, cuida. E aí, ela é mais velha que eu, viu? Ela tem 2 anos mais velha que eu. Provérbios 16, 31, Salomão falando também, recomendando sobre os idosos. E o relógio está correndo lá, e eu estou atrasada aqui. Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Então, coroa de honra. E aqui fala que tem que honrar o idoso. Mas também diz que tem que honrar o estrangeiro. 33, se o estrangeiro peregrinar na tua terra, não oprimas. O que mais a gente tem agora aqui são os imigrantes, né? Os venezuelanos estão por todo lado, os haitianos. Então, aqui, respeite. Tem um presidente por aí afora, que não é aqui do país, que está mandando todo mundo embora, né? Não quer saber, quer limpar. Não existe isso. Tem que cuidar do estrangeiro, né?
Seja justo, não dê calote no freguês. Verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Seja justo no teu julgamento, no que você vai falar. Né? Infelizmente, o que existe hoje não é isso. O 35 vai dizer: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Os postos de gasolina que digam isso aí hoje. Não cometerás injustiça. No peso, seja honesto nos teus negócios, nas suas coisas. Então, são tantas recomendações, e eu sempre digo assim: eu sou o Senhor, eu que estou mandando você fazer isso. Né? Então, não guarde rancor no coração contra o irmão, contra ninguém. Verso 17, verso 18. Né? Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, não repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás pecado por causa de você fazer isso. Então, não guarde rancor no coração contra o teu irmão. Repreende aquele que erra. Corrige aquele que erra, mas com brandura, com jeito. Né? O verso 31 é uma coisa interessante. Não vos volteis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Não, sei lá, alguém aqui acredita em cartomante? Você passa na rua, o poste está escrito lá: eu trago o seu amor de volta para... Todo mundo cai nessa, sei lá, acho que se eles estão fazendo propaganda, porque tem gente que cai nessa daí, né? Não seja supersticioso, é isso que ele está dizendo, não seja agourento. Não passo debaixo da escada, bato 3 vezes na madeira, como é que é? Põe ferradura na porta, sei lá. Gato preto, passou gato preto, credo, né? Exatamente. Vejam bem, o crente não pode ir atrás dessas coisas mesmo, né? De jeito nenhum. Né? O 27, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Olha, até isso, porque era um ritual deles. Isso aqui está dentro da lei cerimonial. Né? Então, eles tinham que tomar cuidado com a barba, com o cabelo. Isso está falando para os homens aqui. Né? As mulheres não têm nada a ver com isso aqui. Né? Então, isso é problema, nós estamos fora dessa história aqui. Né? Então, vejam bem, quantas recomendações o Senhor dá aqui. Né? Tem uma coisa interessante aqui que... o 28, pelos mortos não ferireis a vossa carne. Fazer um ritual, que era costume morrer alguém, então você se martirizava, você cortava o corpo. Então, ele está condenando isso daí. E nem vocês tenham marca sobre vós, nenhuma marca sobre o seu corpo. Isso era só lá para eles. Hoje em dia eu posso me tatuar da cabeça aos pés. Isso aqui é sério, gente. É sério. Já me questionaram isso aqui. Eu falei assim, eu sou crente e sou contra a tatuagem. Porque a Bíblia diz que não pode ter marca no meu corpo. De nenhuma forma. Nem para mim, como sacrificar, porque... morreu alguém, eu fico desesperada, eu me corto toda, ou então eu vou me tatuar. Tatuagem está tão na moda aí, deixa para lá, né? Nós vamos pensar que o Jesus, acho que ele não gosta muito dessa história na nossa vida, não, certo? Exatamente. Então, vamos levar isso aqui mais a sério, né? Eu já tive muita discussão sobre isso, e eu vou perder tempo, pronto, a Bíblia fala isso, acabou. Tem muito. Tem, então, sabe, é problema de cada um. Eu não vou esquentar, o problema é eu. Não é? Problema de cada um aí. Não é? Meus queridos, então, esse capítulo aqui, ele fala de
de regrinhas para a nossa vida, de respeitar o próximo, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa... Porque começa assim, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, já começa a falar, vocês têm que ter uma vida de santidade. E uma vida de santidade é tudo que Deus quer de nós, né? Oi. Exatamente, né? Exatamente o que eu vou falar aqui agora. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Quem é que ouviu isso? Abraão. Abraão ouviu isso aqui. Anda na minha presença e ser perfeito. Sai da tua terra, da tua parentela, anda na minha presença e ser perfeito. Mas ninguém pode ser perfeito. Mas ele falou para Abraão, que diz assim, tenha uma vida íntegra, Abraão. Tenha uma vida bonita. Tenha uma vida reta. Dê exemplo de vida bonita para as pessoas, Abraão. Você vai ser o patriarca de uma nação. Ser perfeito. E Jesus disse isso no Sermão do Monte. Mateus 5,48. O Sermão do Monte é um estudo maravilhoso. Nossa, fala tudo. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Jesus falando isso. Essa aqui não é uma perfeição que você não vai ter nada de errado na sua vida, não é isso. Mas é uma perfeição que você, todo dia você capricha nisso para ser cada vez melhor. Não é? Um famoso pianista, Rubinstein, ele dizia assim, se eu deixo de treinar um dia, eu percebo. Se eu deixo de treinar 2 dias, a minha família percebe. Se eu deixo de treinar o piano 3 dias, o meu público percebe. Logo, a perfeição vem pela prática, vem pelo treino. Então, vou treinar. E vou treinar para ser cada vez melhor. É isso que a gente busca, essa perfeição que Deus está falando. Porque Ele começa assim, vocês têm que ser perfeitos, não tem, né? E vai falar que o cumprimento da lei é o amor, gente. Isso aqui tudo está em volta de amor. Amar o próximo e amar a Deus. O cumprimento da lei é o amor. Nós temos outros textos, mas não vai dar e vamos deixar para depois. Mas vocês entenderam. E o Sermão do Monte combina com isso daqui, porque diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Que a nossa luz tem que brilhar. Isso tudo que a gente conversou aqui é isso aí. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Nos negócios, na família, na igreja, em todo lugar. Deixa a sua luz brilhar, para que Ele possa reinar na sua vida, para valer. É isso aí, gente. Faltam alguns textos, mas ficou muito claro. Se a população mundial seguisse pelo menos 1% Do que está aqui. das palavras, os ensinamentos maravilhosos do nosso Deus, Já estava bom, né? Já estava bom. Mas vamos encerrar aqui. Deu para vocês entenderem a mensagem de Deus, né? Vejam bem, 16 vezes eu sou o Senhor. Anda na linha porque eu sou o Senhor. Você é meu, você é minha, anda na linha, anda certinho, porque eu sou o Senhor. Não é? Do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Muito bem. Sabe o que eu faço quando eu vou orar? Eu oro toda hora. Quando eu oro, eu falo, Deus, não me deixe fazer nada que te desagrade. Eu quero fazer tudo certo, tudo. E faço. Sabe, você deu uma receitinha aqui para a gente andar nessa linha. É a oração. Oração, buscar Deus. Vamos orar para encerrar, então? Vera, você pode olhar para nós, por favor? Por todos os ensinamentos que o Senhor deixou para a gente
estar no dia a dia, Senhor, e poder realmente ser obedientes à Sua palavra. É difícil, sim, muito, mas a gente no dia a dia, a gente vai aprendendo aos poucos cada vez mais de Ti, Senhor. E o Senhor Deus está com todos nós, em cada momento das nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo isso que o Senhor nos deixou. Amém. Amém. Obrigado, povo.